Então, beleza. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Aula 3 hoje, tá, pessoal? A gente vai fazer uma revisão do que vai cair na nossa avaliação diagnóstica na quinta-feira. Claro que, como eu falei aula passada, né? A aula há 2 semanas atrás, antes do feriado, eu vou dar nessa prova coisas que vocês já viram, e aí a gente vai fazer uma revisão disso. Eu vou estar disponibilizando esse slide hoje na escola web, então podem ficar super tranquilos, tá? Eu não vou cobrar nada que eu não tenha cobrado. Tem uma então, alguém pode bobagem fechar o aí. microfone aí, por favor? Tem uma bobagem aí que eu penso que é desnecessário, né? Eu vou excluir essa pessoa se estiver aí com as bobagens, que a gente não é obrigado, não. Ainda mais com uma aula. Por favor, viu? Por favor. Respeita aqui uma sala. Esbobice. Sou obrigado, não. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Uma aula vem nessas bobices aí. Exclua quem não entra tão cedo. Aconteceu alguma coisa, professor? Não, falando aqui alguma coisa aí no microfone. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aí, tá, pessoal? Nessa questão na aula 3. Quem entrou depois, eu vou estar fazendo uma revisão da nossa provinha avaliação diagnóstica, que vai acontecer na quinta-feira, tá bom? Então, claro, que são assuntos que nós já vimos, e eu vou disponibilizar esse slide para vocês na escola web, tá bom? Então, vamos lá. Daqui 15 minutos eu faço a chamadinha. 15, 20 minutos. Aí vou recebendo os seus colegas. É importante para essa prova a gente prestar muita atenção no que nós já vimos na filosofia, né? Por quê? Porque eu vou estar cobrando de vocês na provinha, nessas 5 questões que eu enviei, cada matéria tem 5 questões, então muita atenção que pode ser cobrado de vocês, tá? O ano passado, tá, gente? Inclusive quem está entrando esse ano, que não foi aluno meu, não precisa preocupar, até porque essa revisão vai ser um porto seguro, uma ferramenta importante. Bom dia, querida. E aí o seguinte, uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar, quem foi os pensadores que criaram, que desenvolveram a questão da origem do homem, né? Como eles chamavam? O que eles queriam? A gente vai lembrar isso tudo aí numa provinha. Ou seja, esses primeiros pensadores eram os pré-socráticos. Por que pré-socráticos, gente? Alguém sabe responder? Por que pré-socráticos? Eles eram seguidores de Sócrates? Isso. Muito bem. Antes de Sócrates. Beleza? O Sócrates, o filósofo Sócrates, ele fecha a linha dos primeiros pensadores. Professor Stanley, fala para mim a ordem desses pré-socráticos. Nós não temos uma ordem exata, tá? Lembra disso que eu comentei com vocês? Porque muita coisa foi queimada na questão entre a briga de gregos e romanos. Então, nós não temos. E aí, há uma suposição que seja Heráclito, Parmênides, Tales. Porém, gente, segundo pesquisas e provas, nós vamos documentar com Tales de Mileto, tá? Embora, tá, gente, eu particularmente não concordo muito com essa situação, não, mas em livros didáticos, universidades, supõem Tales de Mileto. Então, vamos seguir Tales de Mileto, um dos primeiros dessa linha. Vamos citar
Tales de Mileto é aquele cara, aquele filósofo que desenvolvia a questão da água. Já cogitava essa questão de sólido, líquido e gasoso. Bacana demais. E Sócrates? Opa, a linha que eu peguei de todo o conhecimento, o fim da linha, Sócrates, né, realiza com o quê? A questão da verdade, da justiça. Tempos atrás até brinquei com vocês. Quem vai ser advogado aqui na sala? Né? Quem vai fazer direito, de advocacia? Então vai estudar muito a linha de Sócrates. Beleza? Tudo bem, gente? Estão me escutando bem aí? Tranquilo? Ok, Brainer? Está escutando bem, Brainer? Tá, mãe? Eu tô, professor. Beleza, beleza. Tá bom? Então, olha, Tales de Mileto a Sócrates. Eu vou fazer uma chamada aqui. Tem espaço aqui? Sim. Vou descompartilhar, depois eu volto. Tá? Inteligente, hein? Não tá enxergando o copo aqui, não? O áudio, desliga o áudio, por favor. Brian Henrique. Então, vamos lá. Não, professor. Oi. Diga. Então, vamos lá, gente, rapidão, tá? É só falar presente para mim, por favor. Ana Carolina Ramos. Ana Clara. Diga, Leonardo. Diga, Leonardo. Professor, aqui, meu áudio estava travado. Tá. O nome Sócrates, você falou que ele é o último na linha dos pré-socráticos? O último da linha dos... Isso, o último da linha dos pré-socráticos. Bom dia, professor. O nome dia, dele André. seria o Bom dia, Menor. professor. Isso, aí seria o Sócrates, tá? Beleza? Tem gente entrando ainda, pessoal. Ana Clara Santos. Não, não. Ana Laura Reis. Andrei. Andrei entrou agora, né, Andrei? Beleza. Presente, professor. Robson. Fala, Robson. Pode falar aí. Diga, Robson Santos. Diga, Robson. O horário da sua aula, porque ela fica no final e quase nunca entra. Desculpa, professor, eu cliquei sem querer. Nada, sem problema. Professor, Oi. para mim a sua imagem tá travada e acabou de aparecer que a minha internet está instável. Então, se eu cair, você pode me tentar depois? Ou se eu falar presente, é porque eu caí. Sim, sim. Professor. Guilherme, né? Guilherme Costa. Sai que eu te recebo de novo, tá bom? Não tem problema, não. Ana Isabela. Professor, Oi. você tinha falado que você ia conversar com a Carol e com a coordenação para ver se mudava o horário de sua aula, né? Uhum. Porque ficar no final, quase nunca entra ninguém. E tem 2 aulas de ciências, 2 aulas de matemáticas só hoje. Aí é só mudar. Porque como a gente já tem a primeira de matemática, a segunda é só para continuar mesmo. Ô, Clarice, eu já E passei aula é essa só uma, né? informação. Exatamente. Eu vou estar. E tem essa dificuldade, engraçado que é só vocês. Eu vou estar olhando, tá? De novo. Mas em relação ao horário, eu penso que não vai mudar, não, tá? Deve ser esse horário aí. Eu vou falar na questão de entrada. Eu também considero que, tendo uma aula, era para ser uma das primeiras. Mas obrigado. Mesmo assim, eu vou passar o recado novamente. Atos. Ô, gente, é só nessa aula que eu vou estar fazendo chamada com nome. Depois eu vou fotografar, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Brainer. Presente. Brian Isaac. Me deu presença, professor? Te dei sim. Brian Isaac. Clara Vitória. Clarice Emanuele. Presente. Eduarda Martins. Eduardo Couto. Eu estou sentindo falta de muita gente aqui na sala. Eduardo Fernando. Presente. Fabrício Vidal. Giovana Almeida. Presente. Gustavo Henrique. Gustavo Pires.
Professor, pulou meu nome. Guilherme. Nossa, não, peraí, Guilherme, deixa eu ver se está aqui. Guilherme, não é porque ele está na outra folha, tá? Manteve a ordem aqui, tá? Pode ficar tranquilo aqui, ó. Guilherme. Beleza? Herbert Veloso. Presente. Heitor Alves. Rapidinho, tá, gente? Isadora, eu vi Isadora aí. Isadora. Presente. Isso, Isadora. Ítalo Amorim. Presente. Desculpa, professor, não te responder porque minha internet, meu microfone está bugando. Sem problema, gente, sem problema. João Mateus. Presente. João Mateus? Isso, João Mateus, beleza. Aham. Juliana Ferreira. Diga Gustavo Gontijo. Juliana Ferreira está aí? Não. Leonardo está aí. Lucas Vitor. Lucas Felipe. Luiz Felipe. Luiz Felipe Costa está presente. Beleza, eu vi aqui. Michael Suel. Professor, você pulou meu nome. Professor, rapidinho. Leonardo, eu te vi. Coloquei presença para você, tá? Pode ficar Professor, tranquilo. rapidinho. O Gustavo Henrique, ele falou que a net dele caiu e não tá voltando. Tá. Fala com ele, Clarice, que ele pode ir tentando que eu vou aceitar, mas eu coloquei presença para ele, viu? Tá bom? Manuela. Oi, professor. Oi, tudo bem? Presente. Tudo. Você colocou presente para mim, professor? Meu áudio tá bugando, ele fica toda hora desligando, desconectando. Na verdade, Manuela, o que acontece? Deixa eu pegar a ordem aqui. Emanuele. Engraçado, seu nome não tá em ordem aqui na lista, mas eu coloquei presença, tá? É porque ele está aqui embaixo, ó. Emanuele Rodrigues. Isso, obrigada, professor. Maria Clara Ribeiro. Maria Eduarda de Souza. Professor, a Ana Luísa Duque falou que ela entrou um pouquinho mais tarde. Ela quer que você mais presença para ela. Ana Luísa, sim, eu já vi ela aqui, o recado. Eu vou deixar para entrar no chat depois, tá? Eu coloquei aqui só para a gente poder não atrasar. Hoje eu tenho que dar essa revisão aqui rapidão. Maria Luísa Vieira. Natália Martins. Pedro Afonso. Pedro Henrique. Rafaela Gonçalves. Presente. Robson Santos. Sanderson. Presente. Sara Ellen. Eu vi Sara Ellen aí. Sara Ellen. Não. Tiago Amaral. Vinícius Dornel. Oi. O senhor pulou Sara Alves. Sara Alves, eu perguntei. Sara Ellen. É porque, Sara, é porque tá fora da ordem aqui, ó. Tá? Sara Alves aqui, ó. Vou colocar a presença para você. Viu? É a minha lista de chamada. Elias. Não. Felipe Vieira. Samuel. Vou chamar a Diniz por nome, ela é meio tediosa, mas depois... Maria Eduarda Fonseca de Moraes. Heloísa Aparecida. Tá. Fala para mim, deixa eu só olhar no site. Ana Luísa tinha mandado para mim, beleza. Tem alguém que ficou com dúvida na chamada, gente? Eu tenho 19 alunos. Estou achando muito pouco a presença aqui. Depois eu vou passar um recado para a Carol. Tá? Tem alguém que ficou com dúvida aí? Obrigado, Giovana, por ter comentado. E aí, tem alguém que ficou com dúvida na chamada? Não. Ana Isabela de... Tá, não, beleza, presença. Ok. Deixa eu só dar uma olhada mais no chat. Espera aí, só um pouquinho.
Não, sem problema, Ana Luísa Duque. Ana Luísa Duque Camilo. Só um pouquinho de paciência, tá, gente? Porque essas chamadas aqui são importantíssimas. Ana Luísa Duque. Ana Luísa, isso, marquei presença. Mais alguém, gente? Gustavo Pires Gontijo. Gustavo Pires Gontijo. Dei presença, pode ficar tranquilo. Eduardo Fernando. Vamos ver aqui. Presença também. Giovana Almeida, presença. Beleza. Mais alguém, gente? Dúvida? Pode fechar? É muito importante. Eles estão pedindo a gente para conferir mesmo. Ok? Qualquer coisa me fala e me ponteia, tá? Me pontua aí, desculpa. Me pontua. Gustavo Pires Gontijo. Presença, beleza. Então vamos lá. Vamos compartilhar aqui para a gente poder... Para quem entrou depois, não precisa preocupar. O professor Stanley vai estar compartilhando essa tela, essa aula minha lá no chat. Então podem ficar tranquilo, tá? Então, olha, para quem entrou depois, estávamos falando dos primeiros pensadores. A minha prova diagnóstica e minha prova VG1, gente, ela vai ser tudo daquilo que a gente já estudou, tá? Eu não posso dar uma matéria nova daquilo que nós não estudamos. Então, vocês podem ficar hiper tranquilos em relação a isso, tá bom? O Leonardo, fala para mim. Minha voz está chegando bem aí? Tá legal o sinal? Leonardo, beleza? Então, tá bom. Ok. Sobre esse primeiro slide, alguma dúvida, meus queridos? Tudo ok sobre o primeiro slide? Pode passar para o segundo? Sim. Beleza. Pode, professor? Pode? Então tá. Não precisa ter vergonha, não. Podem perguntar. Aí vem, olha, eu estava comentando com vocês do nosso queridíssimo Tales de Mileto, né? Sobre essa data aqui, eu não gosto de afirmar para o aluno, justamente porque é uma suposição. Nós sabemos que Tales de Mileto, qual século, professor Stanley? Século V antes de Cristo. Vocês guardando isso para mim? Beleza, beleza, tá? Então, para Tales, o que acontece sobre a água? Já cogitava a questão da magia de uma água sobre seus estados, sólido, líquido e gasoso, né? Então ele fala que naquela época a água é o princípio de todas as coisas. Então, se não fosse a água, a terra e o mar, né? Terra, água, o ar, o que seríamos? Um liga o outro aí, né? Tanto que depois, mais para frente, vai surgir quem? Quem que vai surgir? Anaximandro e Anaxímenes. Esses dois irmãos, no caso, irmãos gêmeos, o que eles faziam? Eles analisavam os estados de todas as coisas: terra, água, fogo e ar. Isso que movimenta o mundo, tá? Então, na verdade, a gente está aqui numa descoberta, numa origem do homem no século V. Por quê, professor Stanley? Porque antes era a mitologia grega, né, gente? E aí precisávamos o quê? De redescobrir a nossa origem, porque até então era Deus e Deus. Ninguém aguentava mais isso. Beleza? Então, olha aqui para Tales, olha que bonitinho aqui, ó. Todas as coisas estão cheias de deuses. O imã que move o ferro. Na verdade, professor Stanley, você está falando de pré-socráticos, mas nessa época, olha que pergunta boa, tá, gente? Mas nessa época já não estávamos mais na mitologia grega. Na verdade, existia resquícios da mitologia grega, sim. Então, era muito recente, tá? Então, professor, quer dizer que muitos desses primeiros filósofos acreditavam em Deus e Deus com toda certeza, mas eles estavam indo o quê? No cerne da questão. Eles queriam descobrir as coisas de qualquer modo. E, para isso, praticamente, a ciência chegando, a filosofia já incorporando, né, gente? A matemática e tudo mais. Então, foi muito importante, para vocês terem uma ideia, conseguiam, tá, gente? Sem ter a maior ideia que era os planetas, sistema intergaláctico, cosmos. Eles conseguiam fazer cálculos, por exemplo, da Terra até o Sol. E cálculos, gente, que foram até queimados nessa guerra entre gregos e romanos. Cálculos lindíssimos dentro da situação. Nem ter ferramenta, às vezes por dedução, nem tinham noção muito, mas... E esse cálculo, depois, com o tempo, foi estudado, dava exatamente certo, sabe? Então, foi muita
muita descoberta nessa época. Então, os primeiros filósofos, eles foram fundamentais para estarmos aqui até hoje, tá? Tanto que, para vocês terem uma ideia, nesse período, tá, Leonardo? Estou falando Leonardo, que tinha perguntado a questão do Sócrates. Nesse período, tá, gente, de Tales até Sócrates, eles desenvolveram duas situações, a cosmogonia, né? O que é cosmogonia? Alguém lembra? Vamos ver se alguém lembra aqui na sala, cosmogonia. Cosmogonia. Vamos ver, não vale olhar no celular, não. O que é cosmogonia? Não vem na minha cabeça. Eu não lembro. Tudo bem, não tem problema não. Vamos lembrar. Quando fala cosmogonia, opa, já estão cogitando alguma coisa de universo, né? Cosmos seria o quê, então? Seria a origem do universo, a origem das coisas. Como tudo surgiu. Né? Lembra, Emanuele? E aí a outra que eles desenvolveram, chamado cosmologia, né? Então, cosmologia seria o quê? É o que estamos agora. Mundo, ciência, olha a ciência aí, gente, e teorias. Teoria política, teoria de uma sociedade, teoria planetária, então todas as situações. Então, nós temos duas palavrinhas, né? Seria a cosmogonia e a cosmologia. Então, a principal, a mais atual, é a cosmologia, tá? Então, estou relembrando isso que a gente estudou. Todos eles estavam envolvidos na cosmologia, no finalzinho ali, até hoje. Tá bom? E aí nós temos o nosso queridíssimo Sócrates, olha, para fechar a linha dos pré-socráticos, né, gente? O Sócrates, ele inaugura, e mesmo ele fechando essa linha dos primeiros filósofos, ele faz uma inauguração de quê? Do senso crítico praticamente envolvido com a questão da verdade. Eles não queriam que as pessoas fossem mentirosas, fossem falsas. Ele queria que as pessoas se conhecessem cada vez mais. Tanto que ele foi, na época, o poder, né? O poder, no caso aí, prefeito da cidade, os governadores, eles ficaram muito... Eles odiavam Sócrates. Por quê? Sócrates ficava envolvido, tá vendo os jovens em volta dele? Jovens ficavam envolvidos com jovens, perguntando, dialogando, filosofando as questões da verdade. Opa, você está sendo alienado. O que é alienado? Está deixando de ter a sua personalidade. Opa, você sabe o que seu prefeito tem feito? Você sabe o que é a verdade? Então, na verdade, ele ficava o tempo todo. O professor, ele era vagabundinho, ele não fazia nada, não. Na verdade, ele usava, tá, gente? Essa questão da dialética para desenvolver o pensamento das pessoas. Tanto que vocês terem uma ideia, essa imagem, ela está em maioria dos livros de filosofia e história. É a fase que ele vai morrer, né? Tá vendo? Olha, eles dão uma taça de veneno para ele, na época era veneno, chamado até cicuta. Ele poderia ter fugido, mas ele não fugiu. Por quê? Por que ele estava sendo convidado a morrer, professor? Porque ele irritava completamente os governantes, né? Em falar que quer. Hoje tem muito isso, né, pessoal? A questão de, principalmente sai muito nas redes, mas poderia ser algo mais concreto, mais verdadeiro, porque a gente não vai entrar aqui na discussão, a gente tem que ter até muito cuidado. Então, Sócrates, ele não fugiu. Ele falou, olha, eles querem me prender porque eu estou falando a verdade, mas eu prefiro cumprir a minha palavra. Tem até essa posição dele aí, ó, tá? Que é importantíssimo. Então, ele não fugiu. Na época, para vocês terem uma ideia, a simplicidade dele era tão grande que antes de morrer, ele falou, ô fulano de tal, paga fulano de tal essa galinha, estou devendo uma galinha, é um valor aqui que a gente comprou para poder fazer para o almoço. Aí ele deu um dinheirinho lá, na época, a pessoa correu para pagar a galinha que ele estava devendo, né? Então, ele era uma pessoa muito justa em relação aos dizeres, tá, gente? Tanto que nessa época, você ter uma ideia, existiam sofistas. Sofistas eram pensadores, eu não vou cobrar de vocês sofistas não, tá? Sofistas eram os pensadores que, além de usar a filosofia, eles cobravam e davam informação errada. Sócrates ficava chateadíssimo com isso. As palavras, o conhecimento não deve ser levado para cobrar. Claro que hoje é diferenciado, né, pessoal? Mas na época usava ainda a falsidade de contar um fato, isso ou aquilo.
Tá bom? Então, olha, a linha dos primeiros filósofos, ela é muito importante para poder abrir o cerne do conhecimento, para abrir estrada, cavar sobre conhecimentos longínquos, igual a gente está aqui agora. Como eu falei, tá, pessoal? Infelizmente, muita coisa foi queimada, muitos pergaminhos foram queimados, mas essa suposição de filósofos na época, ela foi fundamental para estarmos aqui hoje. Tá? Então, é muito importante. Lembrando que a filosofia, o que significa filosofia? Estudo do conhecimento, estudo da sabedoria. Ela é a primeira disciplina, foi a primeira disciplina na face da Terra. Tá? Aí vem outro slide, olha. Aqui é como se fosse um exercício. Né? Emanuele, você lê para mim, por favor? Então, um exercício. Olha só. Leio sim, professor. Vamos lá. A mais importante atividade do filósofo é a busca do conhecimento. Portanto, conhecer significa produção... Então só um instantinho, Emanuele. Puxa vida. Então, peraí. O que é filosofia? Filosofia não serve para nada, não faz... Peraí. Filosofia é o estudo do conhecimento, estudo da nossa águia. O professor Stanley falou tanto de águia, tanto de coruja ano passado. Então, peraí, é o meu olhar aguçado. Então, para conhecer, significa o quê? Né? Então, vai lá, Emanuele. Produção química para testes de laboratório, Opa. Relação de trabalho. Isso. Vamos falar por base aqui, tá, Emanuele? Será que conhecer significa produção química para testes de laboratório? Não. Não, estou falando da questão filosófica aqui, né? Vai lá, lê a outra, Emanuele. Muito bem, vai lá. A outra. Relação de trabalho entre pares com objetivos comuns. E aí? Não. Não, pares com objetivos comuns. Primeira coisa, que objetivos comuns são esses, né, gente? Relação de trabalho entre pares. Que relação de trabalho em pares são esses? Então, peraí, isso aí está muito vago. Vamos lá na outra. Ter condições físicas e financeiras para o acesso ao meio social. Opa, então agora eu vou conversar só com gente que tem dinheiro para eu conseguir viver no meio social. Tá certo isso? Não. Complicado demais, né? Então, peraí, que filósofo é esse? Que filosofia é essa? Aí vai na última, Emanuele. Ter noção, informação, sentir e experimentar. Então, esse aí, o que seria, gente? Conhecimento. O grande problema desse conhecimento hoje, adoro falar isso para você, sempre falei, o ano passado eu falei o tempo todo. O que é? São as muitas informações que recebemos e imagens. Aí não dá tempo de peneirar, né? Fake news e tudo mais. Então, isso aí, o que eu quero de vocês? O que eu quero do 6º ao 3º ano, tá, gente, do ensino médio? É ter noção, informação, sentir e experimentar. Quando a gente fala informação aqui, olha, a gente fala de quê, gente? A gente fala de fontes, né? A gente tomar cuidado com as fontes. Da onde que vem essa questão de fontes? Da onde que eu estou pesquisando? É real? Não é real? Então, isso tudo aguça dentro da nossa busca, né? Quando fala experimentar, ao livre-arbítrio aí, olha, a questão do livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? Seria vontade própria, né? Vontade, o caminho a escolher. Nós temos esse livre-arbítrio, né? Diga, Guilherme. Pode falar, querido. Professor. Pode falar. Esse dia eu estava navegando na internet à toa. Aí Oi, foi lá, eu achei. Eu estava na internet à toa. Aí foi lá, eu achei um negócio assim. Uma fake news, falando assim, ganhe dinheiro muito rápido. Aí na descrição tava assim, pessoas já ganharam mais de 3 bilhões de reais em menos de 24 horas. Eu falei assim, tem alguma coisa estranha aí. Eu já anunciei fake news também. Aí eu cliquei assim nele, estava lá. Aí tava pedindo lá, número de cartão, quanto eu tenho no banco, assim, é golpe. Tem que ter um cuidado. Esse é muito bem, Guilherme, você ter colocado um exemplo. Tem uma série de situações, né,
E principalmente nesse meio, nesse mecanismo, né, gente? O cuidado que a gente tem que ter isso aqui, ó. Isso aqui, o mundo está aqui, olha. É a questão do celular, o mundo está aqui. Então, se eu não tiver escolhas, se eu não tiver fontes, é complicado. Quando você citou isso, é igual, eu não esqueço do cartaz, eu tinha a idade de vocês que eu passava, no meio do Amazonas e via um cartaz assim, como é que é? Traz a sua pessoa amada em tantos e tantos dias, alguma coisa assim nesse sentido. Puxa vida, que senso comum, será que realmente essa pessoa que faz esse trabalho traz a pessoa amada? Então, são várias situações, assim, como exemplo, que a gente pode estar colocando. Então, é informação. E quando fala informação, o cuidado que a gente tem que ter hoje em dia, né, gente, para tal informação. Complicado, né? Então, o que é conhecer? É ter noção, informação, sentir e experimentar. Né? Beleza? E aí, olha só que legal. Recordando, nós já falamos da cosmologia, cosmogonia, pré-socráticos e Tales de Mileto. Então, quando se trata aqui, olha, de cosmologia, eu vou disponibilizar o slide, mas quem quiser tirar foto copiando, pode, tá, gente? Olha, cosmologia, então seria mundo, é o que a gente está agora, mundo, ciências e teorias. Tá? Professor Stanley, o que seria teorias aqui? Teoria social, teoria política, teoria discursiva, teoria elementar. Então, uma série de situações. Tá? Cosmogonia. Então, vamos lá na cosmogonia, para a gente poder recordar. Origem do universo. Ó, origem do universo. Mundo. Tá? Pré-socráticos, os primeiros pensadores. Vamos lá, a gente está recordando, né? Os primeiros pensadores, tracinho filósofos. Filósofos, beleza? Tales de Mileto. Pioneiro na discussão, não quero essa letra aqui não, vamos ver aqui, eu quero Arial, espera só um pouquinho, tá, gente, eu sou um pouquinho perfeccionista, vamos colocar Arial para ficar bonitinho. Ih, tá dando não, depois eu volto ali. Olha só, pioneiro na discussão sobre a água. Sobre a água. Tranquilo? Então, olha que bonitinho que ficou. Muito cuidado com esses dizeres aí que vocês já estudaram. Tá bom? Posso passar para outra tela? Pode. Tranquilo? Professor, peraí, só um minutinho. Espero. Deixa eu tirar a foto. Enquanto isso, vou ver se eu consigo deixar bonitinho aqui, que tá feio essa letra. Cadê? Não, Arial. Ah, professor? Tranquilo. Eu vou disponibilizar também um slide lá na Escola Web, tá? Eu correndo assim para a gente poder ganhar tempo. Então, beleza. Então, olha, o significado de filosofia. Quando falo o significado de filosofia, eu busquei essa foto ontem na internet também, para preparar essa aula para vocês, como se diz, o pensamento dele, né, gente? Essa simbologia do homem pensando aí, o Leonardo, o Stanley, Emanuele, né? Nesse pensamento com vários, né, numa simbologia pensando na questão da linguagem, das palavras, o que vai dizer. Então, seria o estudo do conhecimento, amor ao conhecimento, amizade ao conhecimento, amizade à sabedoria, ao saber e por aí vai. Né? Então, é muito importante a gente ter como meta esse significado da filosofia. Né? Então, filosofia, o estudo do conhecimento, estudo da sabedoria. Gente, a minha provinha da avaliação diagnóstica, ela está, né, praticamente dentro disso aqui que eu passei para vocês, olha. Então, primeira situação, falei muito dos pré-socráticos, né? Depois citei Tales de Mileto, não precisa preocupar nessa questão que está aqui, tá, gente? Ó,
que está escrito aqui de Tales, ó. O calor necessita de água, o morto resseca, a natureza é úmida, alimentos contêm seiva. Na verdade, desculpa, foi um exemplo que eu dei para vocês. Mas o que eu quero que vocês se preocupem para mim em relação, entendam, né? Sobre a minha prova, é o desenvolvimento desse cara para a questão da água na época. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês guardem para mim. Depois eu comentei de Sócrates, né? Que ele fecha praticamente a linha dos pré-socráticos. Aí nós entramos com a questão do conhecimento, como é importante conhecer, como é importante pesquisarmos, como é importante buscarmos cada vez mais, né? Então, hoje, por exemplo, no 7º ano, né, você já tem uma noção do que quer buscar, do que quer ser, uma noção, porque também é muita informação, né? Às vezes é difícil. Opa, mas eu gosto mais de matemática, nossa, eu gosto mais disso ou daquilo. Então, quer dizer, já tem um discernimento das coisas. Até porque a ferramenta está aí, né, gente? É só pesquisar. O aluno, às vezes, vai, vou fazer medicina, mas ele nunca pesquisou como é uma prova de... Você pegou o comando do Stanley? Então, vem cá. Ok? Recordando, também eu quero que vocês não esqueçam, tá, meus queridos? Olha só. Cosmologia, o significado, cosmogonia. Aí, no caso, o significado de cada palavra, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Está bem colocado para vocês? Pode perguntar quem tiver dúvida, não precisa ter vergonha. Nós temos ainda 3 minutinhos. Professor, Oi. minha luz caiu, eu caí junto, e eu acabei não fazendo a chamada. Você pode colocar meu nome? Claro, Maria Luísa Vieira, né? Vamos ver aqui, Maria Luísa. Isso, vou colocar assim, ó, presença. Mais alguém, gente, ficou com dúvida na questão da chamada? Quem não tiver com pergunta aí. Obrigada, professor. De nada, Maria Luísa. Eu estou vendo, teve muitas faltas aqui, olha. Ana Carolina Ramos, Ana Clara Santos, Ana Laura Reis, Atos Emanuel. Brainer, tudo bem? Alguma dúvida aí? Leonardo, ficou bacana a explicação? Professor, entendi. Entendeu? Emanuele, Luiz Felipe, Michael Suel. Não, Luiz Ficou Felipe aí. Costa está presente. O Robson Santos, Sara Ellen. Sara Ellen faltou hoje, né? Sara Ellen. Ana Luísa Duque. O Gabriel Henrique de Oliveira Amaral está aí? Gabriel Henrique de Oliveira Amaral? Não, né? Eu estou presente. Ana Laura Reis, tá. Ana Laura Reis. Ana Laura, foi até bom você falar, eu tinha dado falta para você. Me fala uma coisa, Ana Laura, está ok? Entendeu tudo que eu expliquei? Sim. Não, então, beleza. Então tá, meus queridos. Ó, eu vou disponibilizar, então, esse slide hoje lá na Escola Web. Quem quiser rever, tá? Vai estar tranquilo lá. Então, mais alguma dúvida para a gente poder encerrar? Não, eu entendi tudo certinho. Então, tá bom. Também, professor. Então, beleza, então. Tá? Então, fica aqui, prepara, então, para a nossa provinha. Não esquecer... É importante, tá, gente? Com uma aula, eu vou estar passando até um recado para a Carol para ver essa entrada. Estou achando esse último horário aqui muito lento para poder entrar na aula. Não sei o que está acontecendo. Uma outra questão, cuidado com o áudio, tá, gente? Hoje nós tivemos probleminha do áudio, alguém gritando aí em relação ao áudio. Cuidado, que isso aqui é uma sala. Outra situação, a minha VG1 também não precisa preocupar. A minha VG1 vai ser dentro disso que nós estamos estudando aqui, tá? Lembrando que o livro vai desligar agora mesmo. O livro a gente vai começar a trabalhar a partir de março, na virada do mês. Então, podem ficar super tranquilos. Quem não comprou o livro ainda, né? Não precisa tentar pai, mãe, vai ter seu horário para comprar. Mas a partir de